Hoje não vamos ficar só pela definição de ansiedade social. Vamos muito mais fundo. Queremos perceber como é a jornada real e muitas vezes complicada do tratamento. Porque, convenhamos, uma coisa é a teoria dos livros e outra completamente diferente é o que acontece quando a terapia se choca com os desafios da vida real. É aí que as coisas ficam interessantes. Vou bloquear, vão achar que sou um tolo? Este tipo de pensamento é quase como uma banda sonora constante para quem vive com ansiedade social. É aquele medo que paralisa, a certeza absoluta de que qualquer coisinha vai correr mal e que o julgamento dos outros vai ser catastrófico. É precisamente este sentimento que vamos tentar perceber melhor. Ok, antes de mais é preciso esclarecer uma coisa muito importante. Timidez e perturbação da ansiedade social não são a mesma coisa. De todo. A diferença é abismal e pode mesmo ser incapacitante. Vamos lá ver o que é que as distingue. A palavra-chave aqui é esta: medo. Um medo intenso e persistente de ser julgado negativamente. Reparem, não estamos a falar daquele nervosismo normal antes de uma apresentação importante. Não. Estamos a falar de um medo tão forte que molda as decisões do dia-a-dia, ao ponto de fazer com que as pessoas evitem festas, encontros ou até recusem promoções no trabalho. E olhem para isto, é fundamental percebermos que a ansiedade não acontece só na cabeça. É uma experiência que envolve o corpo inteiro, um sistema de resposta triplo. Primeiro, a parte cognitiva. A mente enche-se daqueles pensamentos. Vou dizer uma estupidez. Depois, o corpo reage, a parte psicofisiológica. Suores, o coração a mil, tremores. E, por fim, o comportamento. Para tentar controlar isto tudo, a pessoa começa a evitar situações ou a usar muletas, o que, ironicamente, só piora as coisas a longo prazo. E para que não se pense que isto é uma coisa rara, olhem para estes números. Entre 3 a 13%. Esta é a prevalência ao longo da vida na população adulta. Isso significa milhões e milhões de pessoas a passar por isto. E a parte mais complicada é que muitas vezes é uma luta silenciosa com um sentimento de solidão enorme. Mas a boa notícia é que há esperança. E não é uma esperança vaga, é uma esperança baseada na ciência. Existem, de facto, tratamentos com eficácia mais do que comprovada que ajudam as pessoas a recuperar as rédeas da sua própria vida. A abordagem que se destaca, a mais eficaz, é a terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC. É o que se chama o padrão ouro no tratamento. E porquê? Porque é muito prática, muito focada em resultados e baseada em provas científicas. O objetivo é simples e direto: quebrar o tal ciclo vicioso da ansiedade, atacando de frente os pensamentos e os comportamentos que o alimentam. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Bem, a TCC tem uma espécie de caixa de ferramentas muito poderosa. Primeiro, a exposição, que é basicamente ajudar a pessoa a enfrentar os seus medos, mas de forma gradual, num ambiente seguro. Depois, o treino de competências sociais, que dá as ferramentas para se sentir mais à vontade nas interações. E, por fim, as técnicas cognitivas, que ensinam a identificar e a desmontar aqueles pensamentos negativos automáticos que são combustível da ansiedade. Pronto, até aqui parece tudo muito arrumadinho, não é? Um plano perfeito. Mas é aqui que a nossa análise dá uma volta. Porque uma coisa é ter o plano no papel. Outra, completamente diferente, é tentar aplicar esse plano no meio do turbilhão que é a vida real de uma pessoa. E é aí que surgem os verdadeiros obstáculos. Vamos então falar desses obstáculos, os que não vêm escritos nos manuais de terapia. Aqueles desafios que obrigam a ter muita criatividade, muita flexibilidade e, acima de tudo, uma relação de grande confiança entre terapeuta e paciente. Prefiro ser miserável e não ter amigos a ter de fazer coisas que me assustam. Esta frase, dita por um paciente, é fortíssima e resume na perfeição o maior de todos os obstáculos, o evitamento. O medo é tão, mas tão grande que a dor já conhecida do isolamento parece um porto seguro, comparada com a ansiedade de ter de enfrentar o que assusta. A terapia exige uma coragem imensa. E aqui está a armadilha, o paradoxo cruel do evitamento. No momento, claro, fugir daquela festa ou daquela reunião parece a melhor ideia do mundo. O alívio é imediato. Só que, a longo prazo, cada vez que se evita, a mensagem que o cérebro recebe é: vês, aquilo é mesmo perigoso. Fizeste bem em fugir. E o que acontece? O medo, em vez de diminuir, cresce. Fica mais forte. E da próxima vez vai ser ainda mais difícil. E depois temos outro nó difícil de se desatar. O que acontece quando um paciente simplesmente não acredita no feedback positivo. É como se existisse um filtro mental. Um filtro que deixa passar todas as críticas, mesmo as imaginadas, e que bloqueia todos os elogios. Uma interação pode ter corrido lindamente aos olhos de toda a gente, mas na cabeça da pessoa, a única coisa que fica é a certeza de que foi um desastre completo.
Então, o que é que um terapeuta pode fazer? Bem, há estratégias muito inteligentes. Imaginem este cenário. O paciente acha que o feedback positivo do grupo é só para serem simpáticos. O terapeuta propõe: e se gravássemos a sessão? O vídeo é uma prova objetiva, não dá para argumentar. Mas, claro, o paciente fica com medo de se ver. A solução? Antes de ver a gravação, o terapeuta trabalha com o paciente as suas crenças. O que é que ele acha que vai ver no vídeo? Basicamente, tenta-se desarmar a autocrítica antes mesmo de se carregar no play. É brilhante. Você não me entende. Quando um paciente diz isto, é um momento decisivo na terapia. A relação de confiança fica ali por um fio. Mas é importante perceber que isto não é um ataque. É, na verdade, um pedido de socorro, um sinal de que a pessoa se está a sentir profundamente incompreendida. E nestas alturas, a empatia do terapeuta é absolutamente tudo. E claro, a terapia não acontece numa bolha isolada do mundo. A vida lá fora continua a acontecer, cheia de imprevistos. E o plano de tratamento, por muito bom que seja, tem de ser flexível o suficiente para dançar conforme a música. Pensem nisto, um paciente está a treinar pequenas coisas. De repente, um convite para um casamento de família daqui a 3 semanas. Ou tem de enfrentar uma avaliação de desempenho super importante do trabalho. Ou, mais profundo ainda, ganha coragem na terapia para decidir sair de uma relação abusiva. De repente, o plano inicial tem de ser posto de lado para lidar com estes desafios, que são urgentes e muito, muito reais. E olhem como esta adaptação funciona. O objetivo inicial era vago, praticar conversas. Mas agora, com o casamento à porta, esse evento torna-se o foco. A terapia muda de direção e começa a treinar competências específicas para aquele casamento. E assim, o que era um monstro assustador transforma-se numa missão concreta e muito mais manejável. Ok, depois de vermos tudo isto, o que é que podemos concluir? Qual é a grande lição sobre o que realmente significa recuperar da ansiedade social? Para finalmente se livrarem dessas amarras e viverem uma vida social e pessoal feliz. Esta citação vai direta ao coração da questão. O objetivo final não é só ter menos ansiedade, é muito mais do que isso. É quebrar as correntes que o medo coloca para se poder finalmente ter uma vida com mais ligação aos outros, com mais sentido, com mais alegria. E se calhar a ideia mais importante de todas é esta. Recuperar não significa deixar de ter medo. Isso não é realista para ninguém. Recuperar significa mudar a relação que se tem com o medo. Significa encontrar a coragem para viver, para se conectar com os outros, mesmo com o medo ali presente. É aprender a dizer ao medo: ok, podes vir comigo, mas quem vai ao volante sou eu.